noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. A mais essa edição com produção e apresentação da influencer apresentadora Noemi Coelho. Mais uma edição do ETCast, o Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast, agora é ETCast. Boa noite para vocês, ouvintes, por todo o Brasil, informática que você manja, você já sabe, no YouTube, fazendo a sua inscrição no Facebook, no YouTube e também a partir de já quase um mês, estamos também pelo Instagram. Boa noite a vocês, continuem vendo, sim, a noite de quinta-feira com Noemi Coelho e o convidado especial, que daqui a pouco ela vai apresentar. Boa noite, Noemi. Abre seu microfone. Alô, boa noite, Dedé, boa noite você, boa noite, Amitrano, boa noite. Boa noite à audiência, boa noite a você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, enfim, pela internet. Seja muito bem-vindo ao ETCast, ao programa programa Ética do Amanhã. Seja muito bem-vindo agora e seja muito bem-vindo à hora em que você for assistir esse programa posteriormente. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você veio assistir esse programa. Hoje a gente vai falar com o querido Amitrano, que é cantor, que é músico, que é membro da APALA, a academia. Amitrano, me ajuda. Pan-Americana de Letras e Artes do Rio de Janeiro, e também maçom. E hoje a gente vai ter um podcast muito, muito, muito especial, porque a gente vai falar de uma coisa que é pouco dita, né? pouco conhecida, e por isso ele está aqui. Amitrano é maçom e vai falar para a gente sobre maçonaria, né? Que é uma coisa que eu gosto, que eu quero muito conhecer um pouco mais, e também falar um pouquinho de nada sobre a maçonaria feminina, porque é uma novidade. Até pouco tempo atrás eu não sabia que existia uma maçonaria feminina, eu achava só que existia a maçonaria só masculina, né? E recentemente é que eu soube que existia uma maçonaria feminina. Então eu convidei a Amitrano, que gentilmente, né, se prontificou a falar sobre a maçonaria, e eu estou aqui para ouvir, porque a maçonaria é uma entidade extremamente importante, inclusive importante na história do Brasil, né? E eu queria saber sempre mais sobre essa entidade e sobre o que ela, enfim, sobre o que é possível a nós, público leigo, saber, né? E tirar dúvidas, conhecer um pouco mais, né? E saber qual é a ética, né, dessa irmandade tão importante. Bem-vindo, Amitrano, que bom que você aceitou o meu convite, que bom que você está aqui. Vamos lá. Obrigado, Noemi, muito obrigado pelo convite, é uma honra retornar aqui. E falando desse assunto, né, pelo qual sou apaixonado, que é a maçonaria, eu sou maçom e tenho exercido na minha vida a ética maçônica, né, já que o programa é sobre ética, né, a maçonaria é uma escola de filosofia, de ética. Você falou que na história do Brasil, né, a maçonaria é muito influente, então vou te falar, não só na história do Brasil, mas na história mundial, todos os eventos positivos, né, todos os grandes eventos no mundo, com certeza tinham por trás um maçom. Então, libertação dos escravos, dos Estados Unidos, todas as grandes avanços da humanidade tinham por trás um maçom. E a maçonaria, ela é essa grande escola filosófica que durante séculos, né, tem se mantido, tem atraído, né, muitas pessoas para ela e feito muitas benfeitorias também, de maneira que muito me orgulha ser maçom. Eu acho melhor você me perguntar e eu ir respondendo de acordo com as suas dúvidas, né? Bom, então, a maçonaria é uma irmandade e, ao mesmo tempo, é uma sociedade secreta, não é? Não, eu não diria que ela é uma sociedade secreta,
eu diria que ela é uma sociedade discreta. Porque se ela fosse secreta, eu não estaria nem aqui nesse podcast, né, me intitulando maçom, né? Então, a maçonaria ela tem CNPJ, ela tem sede, né, ela tem uma placa lá na porta dizendo que é uma loja maçônica, que é um templo maçônico. Então, ela não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta. Por que discreta? Porque nós tratamos dentro da maçonaria de assuntos que são pertinentes à nossa própria sociedade. Então as pessoas falam, a maçonaria tem um segredo, né? Bom, todo mundo tem um segredo, toda instituição tem um segredo, né? A família tem um segredo. Então eu tenho certeza que há coisas que se passam dentro de uma família que não é pertinente que um vizinho venha saber. Então nós não temos segredo, nós temos discrição a respeito dos assuntos que são relacionados à nossa família, né? Que só interessam a nós mesmos. Então, muita gente fala, a maçonaria é uma sociedade secreta? A resposta é não, ela é uma sociedade discreta e que abraça todo aquele que realmente tem o desejo de ingressar e é capacitado para isso, porque para ingressar na maçonaria, você passa por uma sindicância, né, o seu nome, né? Hoje em dia é mais fácil ainda através da internet, né? Basta você me dar o seu CPF, seu RG, em poucos minutos eu vou saber muito sobre a sua vida, né? Então há uma sindicância para entrar na maçonaria, a pessoa ela é analisada realmente se ela tem um perfil. Fora isso, ela é analisada por mestres maçons se ela tem realmente o perfil para ingressar nessa sociedade. Porque no momento que você ingressa na maçonaria, né, que a pessoa ingressa na maçonaria, ela passa a ser um irmão. E não apenas ela, mas, por exemplo, um homem maçom, ele passa a ser meu irmão, a mulher dele passa a ser minha cunhada, os filhos dele passam a ser meus sobrinhos, os meus filhos, sobrinhos dele. Então, nós vivemos numa grande família, realmente. É natural que nós examinemos aquelas pessoas que têm essa aspiração de entrar no nosso meio. Ok, então, é uma sociedade discreta, é uma irmandade, e qual é, assim, eu sei que a maçonaria, porque você contou, a maçonaria começou com os pedreiros, né? A maçonaria Exatamente. Vou fazer uma breve... Isso, conta a história. A palavra maçom, para quem não sabe, é uma palavra que significa pedreiro, construtor. Porque a maçonaria, ela, antes de ter esse formato que nós conhecemos hoje, antes de 1700 e alguma coisa, a maçonaria começou na França e era como se fosse um sindicato de pedreiros. Quando eu digo pedreiro, eu estou falando construtores, né? Desde daquela pessoa que vira massa até o arquiteto, né? Hoje em dia também o engenheiro, aquele que faz o desenho para que as coisas aconteçam. E essa sociedade era uma sociedade em que eles se reuniam para guardar, dentre outras coisas, o segredo da construção. Porque a construção de pedreiro, de construtor, era uma profissão muito honrada na Europa. Construir as grandes catedrais, os palácios, os templos. Né? Era a única profissão que tinha assim, green card na Europa inteira, podia viajar de país a país, né, sem necessidade de um visto, porque eles eram maçons. Então, ela surgiu exatamente para guardar esse segredo da maçonaria de construção e de construir seus palácios, as suas obras. Né? Depois, com o advento também da Revolução Francesa, quando o ensino começou a ser democratizado, então essa questão do segredo da construção já não tinha sentido, porque qualquer pessoa poderia ingressar numa faculdade, fazer uma faculdade, um curso superior de construtor, de arquiteto, etc. Na época não havia o engenheiro, a figura do engenheiro era o arquiteto, né? Depois é que houve essa separação. Então, mesmo assim, a maçonaria, que amava essas reuniões, porque nas reuniões não se tratavam apenas de assuntos da construção, mas de assuntos sobre liberdade, igualdade, fraternidade.
então as coisas mais politizadas eram fomentadas ali no meio da maçonaria. Então, eles decidiram fazer uma maçonaria, deixar de ser uma maçonaria operativa, né, para ser uma maçonaria especulativa. Por exemplo, abriram mão de que só entrassem pedreiros, poderiam entrar pessoas de quaisquer profissões para fazer parte da maçonaria, e todos se tornavam um pedreiro simbólico. Só que, em vez de construir paredes, de construir catedrais e templos, cada um estava construindo a si mesmo, era uma autoconstrução. Então, o objetivo real da maçonaria é que cada pessoa, cada maçom, se construa a si mesmo e, através dessa autoconstrução, juntando várias pessoas que estão se autoconstruindo, possam construir um mundo melhor. Então, esse é o objetivo da maçonaria, construir um mundo melhor, mas através da autoconstrução de cada maçom especulativo. Então, provavelmente, dentro da maçonaria, há coisas a estudar. Sim. O desenvolvimento pessoal implica sempre em estudo, conhecimento, provavelmente práticas de autoconhecimento e práticas de autodesenvolvimento, algumas disciplinas, talvez. Eu não sei o que você pode contar, mas há estudos, né? Sim. Você pode falar desse processo de autodesenvolvimento, desses estudos, aquilo que for possível, né? Sim, tem um irmão da minha loja que ele fala uma coisa interessante, né? Fala assim, toda vez que eu venho aqui eu aprendo algo tão fantástico e não pago por isso. Se você tivesse aí numa faculdade, em algum outro local, você estaria pagando. Então, assim, a maçonaria ela é baseada realmente em estudo, em autodesenvolvimento pessoal, na lapidação de cada pessoa que ali adentra, né? Tudo na maçonaria é simbólico e tem uma função de trazer uma grande lição para a nossa vida. Então, à medida, quando a pessoa entra na maçonaria, ela vai estudar o seu próprio grau. Só que há uma diferença entre o estudo comum e o estudo maçônico. Porque, por exemplo, você vai fazer... Significa estudar aquelas coisas que estão afetas a ela, ao conhecimento do que ela precisa saber, digamos assim, é como se fosse uma faculdade. Você entra, você tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Isso, então, só que a faculdade é assim, você estuda e depois se forma. A maçonaria é o contrário, você se forma e depois estuda. Porque o que acontece? Quando a pessoa entra na maçonaria, por exemplo, ela entra no primeiro grau da maçonaria. E ela recebe o certificado de primeiro grau, do primeiro grau. Só que ela não sabe nada de primeiro grau. Aí ela vai estudar. Aí, quando ela já estiver dominando o seu primeiro grau, ela então vai galgar o segundo grau, que, consequentemente, ela não vai saber nada de segundo grau. Aí ela vai estudar. Então, é assim, cada grau que se galga na maçonaria, a pessoa que entra naquele grau, ela não sabe nada a respeito do seu grau, mas ela já pertence àquele grau. Então, ela vai ter um período interstício em que ela estude aquele grau para poder galgar um outro grau. Entendeu? Então, eu sempre falo que a maçonaria ela faz o caminho contrário, né? Todo local você estuda e depois se forma, a maçonaria você se forma e depois estuda. Entendeu? Tem essa questão contrária. Você primeiro entra no grau e depois você vai estudar as coisas daquele grau. Aí depois daquele grau, exatamente. Isso. Aí você vai galgando os outros graus. Isso. E aí você vai aprender as coisas adequadas àquele grau para o desenvolvimento seu, né, seu autodesenvolvimento relativo a estar naquele grau. Exatamente. E fora esse estudo do próprio grau, a maçonaria ela é uma congregação de pessoas que compartilham os seus conhecimentos, né, inclusive profissionais. Né? Então, por exemplo, você sabe, né, eu trabalho com psicanálise, eu compartilho também a minha vivência na psicanálise. Outro irmão, ele é engenheiro, compartilha. Né? Perdão, eu vou perguntar porque, como assim você compartilha na maçonaria, ou seja, com pessoas que não são psicanalistas, teoricamente, a sua vivência de psicanálise?
Sim, não é a vivência de consultório, né? Eu estou falando assim dos meus estudos psicanalíticos, né? Então nós temos um momento em que a gente pode compartilhar ali um com o outro aquilo que a gente faz na nossa vida comum, né? Então, por exemplo, a questão do inconsciente, né? Um agrega a vida do outro. Você tem ali um conhecimento geral, né, de vários assuntos, porque nós compartilhamos uns com os outros a nossa vivência, aquilo que a gente aprende na nossa profissão. Então, o maçom, ele, além de aprender as coisas referentes ao seu grau, ele é uma pessoa com conhecimento geral muito amplo, porque a gente compartilha um com o outro alguma coisa da nossa própria profissão, entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante dentro da maçonaria. Que legal, inclusive conhecimentos psicanalíticos sobre o inconsciente Exatamente. Muito legal isso. Poxa, que sorte dessas pessoas. Bacana. E sorte a minha também de ouvir o que eles têm a falar. Sim, claro. Mas, bom, isso aqui fora, né? Lá dentro você tem vamos dizer, é um lugar onde as pessoas vão se dispostas a aprender. Aqui fora que eu quero dizer, assim, no fora mundo da normal, maçonaria. Fora da maçonaria, para você aprender, você vai a algum lugar buscar o seu conhecimento, buscar aquele conhecimento que você quer. E o conhecimento até está disponível, né? Mas é você que vai buscar o conhecimento. O conhecimento não está ali, digamos assim, ofertado a você de várias maneiras, só porque você vai àquele lugar e você recebe vários conhecimentos. Exatamente. Isso é um diferencial que a maçonaria tem. Muito legal. Muito bacana. Isso vale para a maçonaria feminina também? Então, existe a maçonaria feminina, né? Ela não... É uma maçonaria à parte. Quando eu digo à parte, as pessoas falam, mas é clube do Bolinha. Olha, no futebol, por exemplo, né? Tem os times masculinos e tem os times femininos, que tem a sua própria... seus próprios campeonatos, né? Tudo separado, né? Então, nós temos, existe a maçonaria feminina, existe até uma maçonaria mista, tem uma francesa chamada Ledru Alman, mas tem também a maçonaria feminina e a masculina é a mais comum, né? A mais comum porque a maçonaria foi fundada, né, por homens e manteve essa tradição até hoje. Então, a minha potência, por exemplo, é o Grande Oriente Maçônico do Brasil. É uma potência masculina. Então, nós somos realmente ali reunião de homens e as nossas esposas ou sobrinhas, as cunhadas e sobrinhas participam dessa família de uma outra maneira, não das reuniões da maçonaria, mas existe, se qualquer pessoa que botar no Google e procurar maçonaria feminina, vai achar essa ordem. Então, vamos lá, voltando à pergunta que eu fiz. Na maçonaria feminina, que é só de mulheres, o procedimento seria parecido? As mulheres levariam seus conhecimentos para partilhar entre si lá na maçonaria? Elas obedeceriam ao conhecimento dos graus? Elas também, enfim, fariam tudo isso que você falou? Sim, a maçonaria feminina, até onde eu sei, ela segue, né, as mesmas regras da maçonaria masculina, né? Então, mais uma vez, eu volto ao exemplo do futebol, né? As regras são as mesmas, né? Só que os campeonatos são separados. Tá? E as mulheres só jogam com mulheres e os homens só jogam com homens. Exatamente. As regras são as mesmas. Pênalti, gol é gol. Então, exatamente. Então, até onde eu sei, eu digo isso porque, obviamente, eu não participei, né, de uma maçonaria feminina, mas até onde eu sei, seguem as mesmas regras, né, as mesmas diretrizes, né, que a maçonaria masculina segue também. E os mesmos estudos, né, os graus, os mesmos estudos dos graus, enfim. Exatamente. Enfim, todas aquelas coisas
que fazem parte dos conhecimentos secretos, né? O Tony Monteiro acabou de falar. Tony, muito bom, Mitrano, eminente grão-mestre da GOMB. Abraço fraterno de mestre Tony. Que legal. É GOMB, tá? É isso aí, tá certo, é GOMB mesmo. Grande Oriente Maçônico do Brasil. Um abraço para o Tony. Tony, ele é mestre lá na maçonaria também, segundo vigilante da loja Barão de Mauá, e é um prazer muito grande ter o Tony aí com a gente nesse podcast. Né? Muito obrigada, Tony. Muito obrigada pela presença. Que bom que você está aqui. Né? Obrigada pela presença. Que honra, quanta gentileza. E, então, estou aprendendo, estou fazendo perguntas. Claro, pode fazer. Eu gosto de falar de maçonaria. E está interessado em conhecer, claro, óbvio, evidente, aspectos da maçonaria feminina. Lá, as mulheres chamam os maridos de cunhados. De cunhados, exatamente. Os maridos das outras mulheres de cunhados. De cunhados, É a mesma coisa, né? Seria mesma coisa, exatamente. Ah, que legal. Isso é interessante, Abessa. Acho que você vai ser maçona. Não, é interessantíssimo, porque você sabe, meu avô foi maçom e a minha avó era cunhada, né? E eu sempre soube, a vida inteira, nunca soube que havia uma maçonaria feminina. Então, assim, estou tirando um preconceito enorme, porque eu achava um fim da picada, como é que pode uma entidade, seja lá qual for, que não permite mulher ser, né, uma cinte. E aí você está dizendo que agora, eu fiquei sabendo há menos de um ano que existia uma maçonaria feminina. Maçonaria feminina. Está se revelando aos olhos, porque para mim não podia, não havia, era secreto, nem as mulheres dos membros podiam frequentar, e isso era uma ofensa. Me perdoa, né? Isso aí é uma questão, né? É uma visão pessoal em função da minha avó, né? Trata-se de uma questão pessoal. Então, isso aí. E estou muito contente de saber que existe agora uma maçonaria feminina. Isso me deixa não é agora. Na verdade, desde 1700 e alguma coisa, já existe a maçonaria feminina, só que assim, ainda era muito inexpressiva, né? E hoje, com o advento da internet, da globalização, então a ordem feminina se tornou uma ordem muito maior, né? Do que deve ser realmente, né? O Fábio Rodrigues dizendo, muito bom ver o assunto maçonaria em debate, é sempre esclarecedor, e né, a gente não tem ideia, a gente não conhece, a gente sabe muito pouco pela natureza em si da maçonaria, né? E aí o Fábio é primeiro vigilante também da Barão de Mauá, um abraço para o Fábio aí, a mestre maçom, está participando aí. Muito obrigada, Fábio, que bom que você está aqui, que bom que você veio, né? Muita honra recebê-lo aqui. E, viu, tá vendo? Isso é muito, muito bom que vocês estejam. Então, aí agora eu vou perguntar uma coisa. Converger palestras com impacto, que chegou agora e está falando aqui, ó, que assunto importante, deve ser importante. Ficou só, não importa, mas é importante. Então, é verdade, é um assunto importante. Por isso está aqui, né? Trouxemos para falar, para conhecer mais. E parabéns pela entrevista, amigo. Obrigada, viu, Converger? Eu vou trazer à baila uma coisa que eu acho que é importante, que é o fato, né? A gente vai voltar a falar e falar tudo que for possível, né? Mas uma coisa que eu acho que é assim, fundamental para a gente saber é que Dom Pedro I, imperador do Brasil, era maçom, né? Se não me engano, Fácil também, e isso a maçonaria estava presente na independência do Brasil, como você bem falou, depois também na libertação dos escravos, na abolição da escravatura, mas assim, com a força do imperador Dom Pedro I, que era uma pessoa, não só como imperador, né, mas
como um homem de impulso, né? Um homem de ação, e muito importante, né? Mas, assim, depois que a gente conversou e a gente falou sobre isso, eu queria saber mais, né? Dom Pedro I, ele foi convidado, ele já tinha sido educado, porque Dom João VI era muito católico. Sim. O Dom Pedro I, ele foi muito influenciado por José Bonifácio, né? Porque o José Bonifácio, ele era, além de ser uma pessoa de muito caráter, de muita intelectualidade, ele era um maçom de excelência, né? O José Bonifácio, ele estudou na Europa e voltou de lá, iniciado na maçonaria, e viveu a maçonaria aqui no Brasil, e influenciou o Dom Pedro I, porque ele era uma espécie assim de mentor do Dom Pedro, né? Então, o Dom Pedro, ele ingressou na maçonaria, e eu não sei agora ao certo o tempo dele, né, em relação à maçonaria, mas ele também fez muitas coisas influenciados, eu não digo pelos irmãos, mas pela cultura maçônica, né, de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Então, a independência do Brasil, por exemplo, é uma dessas decisões que, com certeza, em alguma loja, né, aquilo ali já era fomentado, até que chegou ao ponto de eclodir nessa decisão de Dom Pedro. Fechou o microfone. Agora que você falou em igualdade e fraternidade, eu vou perguntar, porque Dom Pedro era imperador do Brasil, ele não pode entrar em nível de igualdade com... Como que você coloca o imperador, né, do Brasil? Como é que você coloca o imperador do Brasil dentro de uma hierarquia, digamos assim, né? Dentro da maçonaria? Dentro de uma hierarquia, dentro da maçonaria. É complicado isso. Ainda mais Dom Pedro, que era meio estourado, meio sangue quente. Imagina se você vai fazer prova com ele. Desculpe. Prova, passar de grau. Ele era muito sangue quente para você botar ele para fazer prova. Era mesmo. Eu não estou falando isso por ironia, não. Ele era, obviamente, evidentemente, né, histórico isso. Ele era uma pessoa de sangue quente, ia para bar, bebia. Histórico, né? Histórico. Isso não estou... Mesmo, tá, gente? Por favor, eu não estou... Eu adoro João Pedro, povoou o Brasil. Sou grata a ele até o fim dos meus dias. Toda a população brasileira tem que ser grata a Dom Pedro I, porque povoou o Brasil, né? Dom Pedro, né? Antes de Dom Pedro e depois de Dom Pedro, foi um dos ilustres maçons do Brasil, concordo mesmo com o Rodrigo. Além disso, todos nós temos uma dívida de sangue com Dom Pedro I, mesmo. Mas ele era, e temos dívida de sangue, temos dívida política, temos dívida histórica, temos dívidas enormes com Dom Pedro I. Mas ele era, obviamente, uma pessoa de sangue quente. Isso é óbvio e histórico. Assim, fica difícil imaginar o Pedro obedecendo certas coisas, certos graus. Né? Eu não tenho... Como nós não vivemos nessa época, né, a gente não tem muita informação sobre isso. A informação é que realmente ele cumpriu o que tinha que ser cumprido, e depois de um certo tempo ele se afastou, né, da maçonaria, e essas informações eu não vejo assim como uma grande referência maçônica a pessoa do Dom Pedro, mas o do José Bonifácio, sim. Sim, né, que era uma pessoa realmente que era muito equilibrada, muito sensata, e que era um bom nome para a maçonaria. Mas eu acho que para o Brasil, com todo respeito, para o Brasil, Dom Pedro I é uma figura. O fato de ele ter pertencido à maçonaria qualquer coisa que Dom Pedro fizesse é significativo.
entrou na maçonaria e fez a independência do Brasil. Todos sabemos que foi por influência do Zé Bonifácio. Sim, mas quem era a responsabilidade do imperador era dele, né? Então, para não polemizar, eu vou pedir um instantinho, chegou a hora do... Acho que travou, Estamos apresentando Ética do Amanhã. Todas as quintas, a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua web rádio TV Nossa FM. Para você que está aí nos assistindo, clique e faça inscrição no YouTube, Nossa FM Web. Você pode fazer a inscrição, dar um like de positivo, acionar o sininho. Temos 2 plataformas do YouTube e a outra é Nossa FM SP. Também estamos lá no Instagram. Vá lá, vá, mas não deixe de fazer a inscrição. Vamos aumentar o número de ouvintes, integrantes, colaboradores e telespectadores, porque ela está lá no Rio de Janeiro, junto com a Mitrano, o maçom, membro da Pala, cantor e psicanalista. Pode pegar o violão e também cantar, a Mitrano. Boa noite para vocês, ouvintes da Nossa FM. Dedé. Obrigada, Dedé. Obrigada, Dedé. Obrigado. Obrigada, Dedé. Então, se quiser cantar, com certeza, então, fica à vontade, você sabe hoje não é possível, porque eu estou com o violão aqui, né, nesse momento, mas seria uma honra muito grande. Só queria esclarecer algumas coisas sobre a maçonaria, se for possível, né? Então, é mais fácil, Noemi, a gente falar o que a maçonaria não é do que falar o que ela é, né? Então, as pessoas fazem muita... tem um mito muito grande a respeito da maçonaria, mas eu queria falar assim, algumas coisas que a maçonaria não é, né? Ela não é uma religião, nós não temos nenhum dogma, né, na nossa ordem, embora nós reconheçamos a existência de um Deus Supremo, a quem nós denominamos o grande arquiteto do universo. Então, esse grande arquiteto do universo, ele pode ser o que cada maçom o designa, né? Então, tem maçom, por exemplo, cristão, tem maçom muçulmano, tem maçom budista, né? E judeu, tem maçom de todo tipo de fé. Então, nós não temos assim uma designação de que esse grande arquiteto do universo seja esse ou aquele, mas aquela pessoa que adentra a nossa ordem, ela então continua com a sua fé individual naquele Deus que ela acredita. E isso é uma coisa até interessante, tem muita gente que fala assim, então esse Deus não é um Deus pessoal. Não, ele é cada pessoa vai colocar ali, naquele espaço, naquela figura, né, o seu Deus, o Deus em que ela acredita, seja o grande arquiteto do universo. E aí não tem jeito de errar, porque seja quem for, o grande arquiteto do universo é aquele que criou todas as coisas, né? Então, cada um tem a sua fé e vai colocar nessa pessoa, né, nesse ser, o grande arquiteto, aquilo que acredita. Então, a maçonaria não é uma religião. A maçonaria não tem nenhum pacto satânico, né? Tem muitas pessoas que falam isso, né? Vocês entram, tem que fazer um pacto satânico. Então, ora, um dos requisitos para entrar é você acreditar na existência de um Criador, né? Seja ele quem for, mas você tem que ter uma fé, né, num ser supremo, de bondade, que dirige todas as coisas. Então, nem de longe passa na cabeça de um maçom ou da ordem maçônica algum pacto satânico, né, algum pacto com o diabo. Então, isso também não existe. A maçonaria, ela não é uma religião e também não tem nenhum pacto satânico. Outro mito sobre a maçonaria, que em parte é verdade, é que quando você entra, você fica rico, né? Realmente você fica rico, mas você fica rico de conhecimento, fica rico de sabedoria. É um outro tipo de riqueza
que não é a riqueza material. Eventualmente, você pode também enriquecer materialmente, porque onde há sabedoria, onde há disciplina e crescimento, né, a prosperidade acompanha. Mas não há uma relação direta entre você entrar na maçonaria e ficar rico. Então, isso é um outro mito, né, que se fala sobre a maçonaria. O mito também de que a maçonaria seja secreta, né, que eu já falei aqui, que ela não é secreta, ela é discreta. Os nossos segredos são segredos pertinentes à nossa família e ao nosso grau, né? Eu não sei se alguém, por exemplo, já participou, quem for católico ou protestante, já deve ter participado de um encontro de casais para Cristo. É assim que se fala. E quem participou do encontro de casais sabe que no encontro de casais tem segredo. Porque você que participa não pode falar para o outro que vai participar algumas coisas que acontecem lá, porque são surpresas que aqueles casais vão receber quando participarem do encontro, né? Então, se você falar, você quebra a surpresa. Então, em parte, a maçonaria tem muito isso, né? Cada grau tem a sua própria surpresa, né? Que são surpresas positivas que aquelas pessoas, os irmãos, vão passar para galgar de grau em grau, e que se alguém revelar aquela surpresa, vai perder completamente a graça para o neófito, né? Para aquele que está ingressando ali naquele grau. Então é isso, né? A maçonaria, ela é realmente uma sociedade, digamos, de ensino, uma sociedade filosófica, de honra. O maior objetivo da maçonaria é combater o preconceito, combater a mentira, o engano, fazer com que cada maçom seja um homem melhor, né? Que seja um marido melhor, um pai melhor, isso referente à maçonaria masculina, né, que seja realmente um cidadão melhor, de honra na sociedade em que ele está inserido. Esse é o nosso principal objetivo. Então, é uma sociedade de honra. Deixa eu aproveitar e falar aqui. Maidson Gonçalves, parabéns, arbitrando. Cada dia que passa, aprendendo mais com você. Obrigado. Obrigada, Maidson, também pela... O Maidson da loja Barão de Mauá também. Olha aí, o pessoal do Barão está participando todo. Botei o link lá no grupo. Então, muito obrigada pela participação de todos, viu? É uma honra a participação de vocês todos aqui. Muito gentil. E assim, então, voltando aqui aos objetivos da maçonaria, que você está dizendo, são honra, combater preconceito, liberdade, igualdade e fraternidade também. Exatamente. Combater o fanatismo, né? Porque o fanatismo é uma das piores coisas da vida, né? O fanatismo é pior do que a tolice, porque às vezes o tolo sabe que é tolo, mas o fanático nunca sabe que é fanático, né? Então, há fanatismo em todos os níveis, não só religiosos, né? Políticos, uma série de coisas. Então, o objetivo da maçonaria é isso. Outra coisa importante é que o maçom ele não é obrigado a crer em nenhum ensino que ele mesmo não venha comprovar por ele. Então, por isso que não tem um dogma. Ninguém chega lá e fala, é isso e acabou. Né? O maçom é livre de pensamento para poder investigar, para poder acreditar ou não. Você não é obrigado a estar lá dentro e alguém falar alguma coisa e se cumprir, como se aquilo fosse uma cartilha. Né? Isso não existe no nosso meio. O maçom, inclusive, é até muito difícil liderar maçom, né? Porque o maçom, difícil no sentido de que se você não tiver realmente um argumento correto, né, baseado numa questão evidente, você não vai conseguir convencer, porque não são um grupo, digamos assim, de ovelhas, né, que vão seguir determinada coisa, mas aqueles que vão pensar e vão analisar se aquilo que você está dizendo realmente tem alguma base, ou seja, intelectual, científica, filosófica, seja o que for, mas precisa ter um embasamento. Isso bom, presumo que todos os ensinamentos sejam dessa maneira. Não é só o líder que tem que falar isso, né? Todos os ensinamentos devem ter um embasamento, que, como você está dizendo, todos os ensinamentos
de todos os níveis, imagino eu, tá? Estou só inferindo pelo que você está me dizendo, né? Todos vão querer, todos os membros vão querer que todos os ensinamentos tenham suas comprovações de toda forma, né? Com certeza. Agradecer também ao Wander, né? Wander da Silva, que acabou de explicar aqui, ó. Parabéns a todos os envolvidos, excelente entrevista. Muito obrigada, Wander. Um abraço, Wander, também da Barão. Então, bom, aproveitando, né, que você está aqui e tirando mais dúvidas. Então, você está falando certamente a decisão final foi de Dom Pedro. Está aqui o Fábio dizendo que certamente a decisão final foi de Dom Pedro. Também acho, Fábio. Quer dizer, isso também é só... A gente só sabe do que é nos dito pela história. Talvez vocês que tiveram talvez mais informações, vocês possam saber mais alguma coisa. Mas o que é possível a vocês saberem está dentro da ordem, né? O que eu gostaria de saber é assim, você falou lá no começo que em praticamente todos os acontecimentos importantes da história, né, recente, assim, de 1700 para cá, por exemplo, mas todos os acontecimentos importantes da história do Brasil, a independência, a libertação dos escravos, né, a abolição da escravidão, e de lá para cá outros, existe a participação de algum maçom. Então, a maçonaria, ela atua também fora de dentro da Irmandade, ela atua em ações sociais, ela atua, ações, eu quero dizer, são em momentos sociais, ela interfere na ordem política, na ordem social, né, digamos assim. Quando você ajuda a abolir a escravidão, você está interferindo na ordem social. Mas você também falou que essa interferência ela é sempre para o bem, ela é sempre positiva. Sim. Veja bem, a maçonaria como instituição, ela não influencia, ela influencia como os maçons. Então, qual é o objetivo da ordem? É fazer com que cada maçom se autoconstrua para que possa construir um mundo melhor. Então, o objetivo da maçonaria não é ser um clube fechado apenas, onde a gente vai aprender algumas coisas que só servem para serem usadas ali. Não. É como você tacar uma pedra em um lago, né, que forma aqueles círculos concêntricos. Então, o objetivo da maçonaria é que cada irmão, cada maçom, ele possa influenciar os seus pensamentos libertários a sociedade que ele está inserido. Por isso que ele é um construtor. Ele quer construir a si mesmo e um mundo melhor. Então, pode ser uma pessoa, um dentista, pode ser um político, pode ser um cantor, né, também como eu, pode ser em qualquer área da profissão, da sociedade humana, onde houver um maçom, o objetivo é que traga influências positivas para a sociedade, né? Então, como principalmente naquela época, né, o mundo político era muito fervilhado por maçons, era natural que coisas positivas e libertárias acontecessem através desses irmãos. Então, não é a instituição que está influenciando num governo ou influenciando num país, não, são os maçons. Pois é, não, perdão, se eu te não, dei... Sim. É porque as pessoas às vezes têm essa visão. Não. Uhum. Perdão, eu acho que eu falei de uma forma inapropriada e peço desculpas por isso. Não, né? absolutamente. O que eu quis dizer assim, você falou que a maçonaria ela se propõe a atitudes éticas, etc. Então, aí eu devia ter dito, os maçons, né? Não a maçonaria, os maçons, eles estão presentes em atos. Quando eu falei a maçonaria, eu estava falando a maçonaria está presente através dos maçons, era isso que eu estava querendo dizer. Né? Sim. Através dos maçons, ela se faz presente em situações que interferem na ordem política e social, como a abolição da escravatura. Né? A abolição da escravidão, ela interferiu na ordem social, político-social, exatamente. E eu vou falar uma coisa que pouca gente sabe, até poucos maçons sabem, mas você pode botar no Google que você vai achar. A maçonaria influenciou, inclusive, o futebol.
Se você colocar no Google, as regras do futebol foram definidas numa loja maçônica na Inglaterra. Jura? Pode procurar. Então, veja como é o poder da maçonaria realmente, né? Então, o futebol nasceu na Inglaterra e as regras modernas do futebol foram discutidas numa reunião, não uma reunião de ritualística da maçonaria, mas numa reunião informal numa loja maçônica na Inglaterra. Então, até as regras do futebol, a maçonaria está presente. Mas olha que coisa legal, né? Que coisa interessante, porque as regras do futebol se estabeleceram, né? Assim, estabeleceram o futebol como o esporte mundial. O futebol Exatamente. É amado por todas as pessoas no mundo inteiro, até os monges budistas tibetanos sabem jogar futebol, cara. É uma coisa impressionante, né? Exatamente. E vou agradecer ao Tony Monteiro pela gentileza, né, de me parabenizar pelo podcast. E a maçonaria preza muito a ética e a moral, concordo. Já sou seu admirador e todas as quintas estarei presente. Agradeço muitíssimo. Que gentileza, muito obrigada, viu? Estou até assim, comovida aqui. Muito gentil, obrigada. E que bom, né? Que bom que eu estou conduzindo as perguntas da forma mais ética possível, porque estou realmente interessada em conhecer, né? E tirar a impressão preconceituosa que eu tive, né? Enfim, da possível questão relativa ao feminino, né? Porque realmente é o que a gente eu tinha. Imagina, como é que eu ia imaginar que existe uma maçonaria feminina lá praticamente desde o início, né? Praticamente. Mais ou menos 1700, então, lá desde o início já tinha uma maçonaria feminina. O que não era de se esperar, porque os pedreiros eram, em sua maioria, homens, né? As mulheres elas acompanhavam os maridos, elas assistiam, talvez, né? Ficavam tomando conta da casa dos filhos e iam com seus maridos nas obras diversas. Então, com certeza conheciam muito. Meu primeiro companheiro era um arquiteto. Eu sei uma porção de coisa de obra e de construção, porque meu primeiro companheiro era um arquiteto. Eu sei um monte de coisa, assim mesmo. A gente aprende. E a gente aprende mesmo. Você vai. Eu tinha uma tia que era quase médica, porque o marido dela era médico, então ela até já receitava para a gente, falava, toma isso. Isso, mas isso não é abuso de poder, nem nada, mas é o costume, é a prática, o aprendizado na prática. Né? Então, você vai na obra, você vê uma areia molhada, você vê o cimento que seca a sua mão, você aprende coisas na prática. Né? Você tem que lidar com o homem que chega em casa empoeirado de cimento, você tem que lidar com o cimento de uma forma que, às vezes, até o próprio mestre de obras, o pedreiro, não lida. Então, você aprende. A gente aprende e consegue identificar, ainda mais dependendo da inteligência da pessoa. Né? Então, assim, você vê, às vezes, mestres de obras que não são arquitetos, mas eles sabem ler uma planta baixa e identificar uma série de coisas, né? que às vezes, um leigo não consegue, e ele que não estudou, ele consegue pela prática. Então, assim, a prática ajuda, né? Então, as mulheres aprenderam algumas coisas através dos maridos, acompanhando os maridos, isso eu tenho certeza, né? E que bom que começaram logo, né, desde sempre, fico feliz de saber que as mulheres já começaram a agir desde cedo. Na Europa, havia mais liberdade naquela época. Né? Aqui no Brasil, nós não tínhamos essa liberdade. Eu costumo falar que o Brasil é como se fosse, infelizmente, a cauda da história. Né? Quando as coisas já aconteceram lá fora e é comum, às vezes demora a chegar aqui. Né? Então, é como se fosse realmente a cauda. Né? Mas a forma como nós fomos colonizados, estruturados, foi exatamente dessa forma. A gente, infelizmente, né, nós nos estabelecemos exatamente dessa forma. Foi a nossa colonização. A gente foi colonizado para ser assim. Né? Nós tínhamos proibição de livros, nós tínhamos proibição de bibliotecas, de estudo. Era proibido. Nós não podíamos fazer estudo aqui. Né? Então, tem
existem faculdades, existe universidade em Portugal mais antiga do que o Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. A Universidade de Coimbra é de 1290, se não me engano. A Universidade de Coimbra é mais antiga do que o Brasil. E o Brasil só foi ter uma universidade em 1900 e alguma coisa, 1910, se não me engano. Você vê, né? Mas é 1900 e alguma coisa assim. Em pleno século XX é que a gente foi ter uma universidade. Não, século XXI, perdão. Me confundi agora. Mas É 20 mesmo, nós estamos no 21, né? Então, é 20. E a gente só foi ter universidade em 1900. 1903, 1910, não importa, 1900. Einstein já estava desenvolvendo teoria da relatividade, ganhando Nobel, e a gente estava instituindo a primeira universidade. Então, nós estamos efetivamente na rabeira da história mesmo, por formação, infelizmente. Infelizmente. E aí, a ideia de fazer esse programa e falar, né, e a gente trocar ideias e divulgar conhecimento e falar de ética é exatamente para, né, para trazer informações, né, e falar de ética. A gente precisa muito falar de ética no Brasil, muito. Eu vou aproveitar e agradecer ao Rodrigo Martins, né, que está falando aqui que é bem gratificante ver o assunto da maçonaria em pauta e este palestrado pelo nosso eminente. Eminente. Obrigado, Rodrigo. Eminente. E você tem que agradecer. Mais perguntas e mais coisas. Gostaria de falar mais alguma coisa antes de perguntar? Sim, já que ele falou em eminente, então eu queria falar o seguinte, né? Eu sou eminente realmente grão-mestre do Rio de Janeiro, e acima de mim tem duas pessoas para quem eu gostaria de mandar um grande abraço aqui, que eu sei que se não estiver assistindo, assistirão depois, né? Que é o Ricardo Saliba, que é o soberano grão-mestre do Grande Oriente Maçônico do Brasil, e o Salles Moreno, que é o sereníssimo grão-mestre aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero também mandar um abraço para esses irmãos e para todos os irmãos que estão aí assistindo, todos os mestres, os aprendizes, os companheiros, né, e as cunhadas, talvez, esteja aí, os sobrinhos, que recebam um forte abraço. E eu agradeço também, eu agradeço a audiência, também mando um abraço, né, e meu muito obrigado pela audiência. E, assim, voltando às perguntas, né, e voltando a questão da ética, né, e da interferência enfim, na sociedade, né, a interferência maçônica na sociedade. A ideia, agora voltando à questão, né, da ética, a ideia, então, é que o maçom, não a maçonaria, o maçom, ele vai levar o melhor de si para a sociedade. Ele cresce, né, ele aprende, ele cresce, ele se torna uma pessoa melhor e vai buscar um mundo melhor. Então, ele vai levar o melhor de si para a sociedade. Exatamente, essa é a ideia. Esse é o objetivo da maçonaria. Formar uma sociedade melhor. A Flávia Xerxinhacho acabou de chegar, deu boa noite. O Flávio está perguntando se já vai acabar. Fábio, daqui a uns 5 minutos, mais ou menos. A gente só pode ir até 21h15. Tá? E que bom que você gostou. Presumo que não queira que acabe. Eu vou aproveitar essa pergunta e eu vou perguntar mais um pouco. Porque você uma vez falou que os irmãos, eles se ajudam entre si. Mas isso não é um pouco protetor, não? Porque se você vai levar o seu melhor para a sociedade, então o ideal seria que você levasse tudo de melhor para todos, não só para os irmãos. Isso é, né, puxando a orelha. Noemi, quando você está no avião e o avião tiver uma turbulência ou ameaçar cair, e cai aquela máscarazinha, a orientação, se você tiver com seu filho pequeno, a orientação é que você coloca em você e não na criança. Né? Porque você não pode desmaiar e a criança vir a morrer. Então, assim, a vida é assim, né? A maçonaria pensa assim. Quando tudo está ruim, primeiro a gente precisa cuidar daqueles que vão cuidar dos outros. Então, esse é a nossa visão, né? A máscara a gente coloca
naquele que vai colocar a máscara em outra pessoa. Por isso que quando se entra para a maçonaria, você ganha realmente uma família, né? Nós somos irmãos de fato. Então, isso no mundo todo. Então, o nosso objetivo não é só ajudar o irmão, volto a repetir, como se fosse um clube fechado, mas se aquele irmão estiver ruim e estiver precisando de alguma coisa, ele não vai poder ajudar ninguém. Então, nós nos ajudamos, nós nos reconhecemos, né? O maçom, ele pode estar em qualquer lugar, numa situação, num clube, na rua, se tiver outro maçom, ele em algum momento vai reconhecer que aquela pessoa é um maçom, né? Nós nos reconhecemos de várias maneiras. Então, já aconteceu, por exemplo, o irmão da loja lá do Grande Oriente Maçônico do Brasil, de estar na rua, ter um problema no carro, alguma coisa, rapidamente para alguém ajudar. Entendeu? Então, nós somos reconhecidos e nos reconhecemos. Então, o objetivo nosso realmente é cuidar um do outro para que esse outro possa cuidar da sociedade na qual ele está inserido. Por isso, nós nos ajudamos e preferimos em honra um ao outro para que realmente sejamos essa forma ajudadora, né, da sociedade à nossa volta. Muito bom, muito, muito, muito interessante. Essa parte do nós temos várias formas de nos reconhecer me lembrou um pouquinho aquele MIB, Homens de Preto, sabe? Uhum. Esse filme, mas me lembrou um pouquinho aquele MIB, Homens de Preto. Estamos todos aqui, mas tem uns rabinhos assim, tem uns brilhozinhos. Desculpa a brincadeira. Uhum. Mas né? É lógico que tem formas de reconhecer, eu sei que tem os 3 pontinhos, ou algumas coisas assim que a gente fica sabendo, mas não sei se pode falar isso, mas pelo menos eu soube que tinha os 3 pontinhos, mas nem vou questionar isso, por favor, não precisa explicar. Enfim, que legal que tem formas de reconhecer, né, e de pedir ajuda e ser uma família, né? Ser uma família, assim, isso é um fato. Vocês transformam uma ideia num fato. É assim que se faz efetivamente uma ideia acontecer. Ela se formaliza e deixa de ser apenas uma ideia e se formaliza de uma maneira concreta. Somos irmãos. Temos cuidado. Né? Assim, é real isso. Acontece de fato, né? E também nos melhoramos, trocamos conhecimentos, nos tornamos pessoas mais ricas em conhecimentos e vamos levar isso para a sociedade, vamos interferir na sociedade inevitavelmente, porque estamos capacitados para isso. Estou até começando a gostar da ideia. Aí, tá vendo? Tenho algum conhecimento a oferecer, né? Então, e gostaria de ter, né, de ter acesso a mais conhecimentos. Conhecimento é sempre uma coisa interessante. E sou uma pessoa muito sedenta de conhecimento. Então, assim, esses últimos dias eu tenho andado meio, como eu falei para você no começo da nossa conversa, eu estou meio assoberbada estou assim, um pouco desatenta, porque eu estou estudando muito. Eu vou viajar semana que vem para estudar. Então, assim, o conhecimento é muito, muito importante. Né? É o que ninguém pode te roubar. Não só. É aquilo que é uma das coisas mais enriquecedoras, uma das coisas mais preciosas, você sabe disso, porque a psicanálise é uma coisa que muda o mundo através do conhecimento. Né? O que Freud conheceu, o que ele descobriu, o que ele conheceu e divulgou, mudou o mundo. Então, exatamente. É a ideia. E eu amo isso, né? Eu amo conhecer e me informar e transmitir esse conhecimento também. Não fico só me informando. Isso, não guarda só para você, né? Não, eu não guardo só para mim. Não só aqui, como também já por escrito, né? Também já escrevi, botei no papel. Sim. Eu tenho seu livro, né? Estou realmente lendo aqui e aprendendo cada vez mais. Me empolguei aqui. Gente, Amitran, Sim.
ao fim da nossa conversa. Olha só, Fábio dizendo que eu entendi a essência, que o Fábio falou, a Noemi entendeu a essência. Obrigada, tá? Sensacional. E o Tony Monteiro, obrigado pela entrevista. Vou botar aqui, gente, por favor, que ficar lendo é muito feio, né? Então, aqui, a melhor coisa é dizer, pela entrevista, Noemi, sabe a resposta eminente, parabéns a vocês dois. Boa noite. Obrigada, Tony, obrigada a todos vocês pela presença. E vou agradecer a todos que estão aqui, né? Todos vocês que falaram, todos vocês que estão aqui assistindo, todos vocês que vierem a assistir depois, espero que gostem muito. E vou agradecer muitíssimo a Mitrano pela presença, né? No Quintão está agradecendo a todos, parabéns pela entrevista, Mitrano. Obrigada, Lu Quintão. Luciano, boa noite, Luciano. Irmão também. Então, obrigada, Mitrano. É porque a gente está no nosso horário, né? Então... Tá, eu quero só agradecer você, tá, pela oportunidade, agradecer a todos que participaram, dar um abraço a todos do Grande Oriente Maçônico do Brasil e a todos os maçons espalhados aí na face da Terra. Muito obrigado. Do Quintão agradecendo, Flávia também agradecendo. Gente, muito obrigada. Vocês são muito legais, cara. Vocês participam muito legal. Isso faz um bem danado, gente. Muito obrigada. Agradeço muitíssimo, viu? Obrigada, Mitrano. Obrigada pela... Obrigado a você. Obrigado a todos, tá? A gente se vê logo, se Deus quiser. E depois a gente volta, tá? Não pensa que acabou, não. Depois a gente volta. Por favor. Tá bom, né, mesmo? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Obrigada. Dedé, de volta para o estúdio. Nossa FM! Deixa essa novidade. Na hora que eu fechar, ser humano sabe que deve é tema da minha canção. Muito obrigado a vocês todos, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores, aqui na Web Rádio TV Nossa FM. Quinta-feira que vem, da próxima semana, estaremos aqui de volta com Noemi Coelho e um convidado muito especial, que ela conversa até lá e agenda para conosco estar na próxima quinta-feira aqui, na sua Rádio Web Rádio Nossa FM. Obrigado a vocês, fique agora com o Alimento da Noite, daqui a pouquinho na nossa rádio, na nossa FM, na nossa web. Tchau, até lá, boa noite para vocês e gratidécio. Na correria você sempre encontra tempo de demonstrar o que é gente de verdade, sempre buscando o bem da humanidade. É ser humano.